Bom dia, Rafa. Tudo bem, querido? Deus abençoe. Bom dia, William. Seja bem-vindo, querido. Bom dia. Vamos começar mais um dia aí na presença de Deus. Mais um devocional. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Olha o coraçãozinho subindo aí. Isso é bom, divulga, né, a live. Quanto mais coração tiver, melhor. Né? Bom dia, André. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Estamos iniciando aí mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Não tem forma melhor de começar o dia, né? Começar o dia na presença daquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos trouxe até aqui. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Rê. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos vivê-lo. Obrigado, André. Esse é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar. Devemos viver satisfeito por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo nas nossas vidas. Amém, queridos? O devocional de hoje é uma palavra que Deus me deu agora de manhã e eu quero compartilhar com vocês. Na nossa vida, cada um de nós temos um objetivo pessoal. Bom dia, André. Obrigado, Gi. Temos um objetivo pessoal. Todos nós queremos alcançar nossos objetivos, realizar os nossos desejos. Queremos que aquilo que planejamos, aquilo que sonhamos, aquilo que temos como projeto de vida se realize. E queremos vencer a cada dia. E não tem nada de errado nisso, pelo contrário, devemos sim ter nossos objetivos. Se você está com seus sonhos engavetados, tire da gaveta, acredite nos seus sonhos. Você tem aí os projetos que você acha que não tem mais jeito. Confie e realize os seus projetos, realize os seus sonhos, coloca todos eles em prática e submeta eles à vontade de Deus. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda. Precisamos ter nossos sonhos, nossos objetivos e propósitos definidos e trabalhar dia a dia para que eles possam se realizar. Só que na teoria isso é muito simples, na teoria isso é muito claro, mas nem sempre é tão fácil colocar tudo isso em prática, porque no dia a dia nós temos os nossos desafios. No dia a dia surgem as demandas do dia, no dia a dia surgem os problemas, tempestades. A vida ela é feita de desafios. A nossa vida ela não é um mar de rosas. Precisamos ter isso muito claro.
E desafios nada mais são do que provas que enfrentamos no dia a dia. E toda prova, ela tem um resultado. Ou você é aprovado, ou você é reprovado, certo? Por isso o nome prova. Prova é uma coisa que vem na sua vida para te provar. E Deus permite que essas provas aconteçam porque elas vão te forjar, elas vão mudar o seu caráter, elas vão fazer você uma pessoa mais forte. E todos nós, independente de classe social, independente de gênero, se é homem ou se é mulher, independente de status, independente de posição, todos nós passamos por lutas e dificuldades na vida. Algumas pessoas num grau mais intenso, outras num grau mais leve. A questão não é enfrentar os desafios, a questão não é se os desafios existem ou não. A questão é como enfrentamos os desafios. Em que perspectiva estamos olhando os desafios da vida? Na nossa perspectiva ou na perspectiva de Deus? Bom dia, Dilce. Seja bem-vinda, querida. Independente da tempestade que possamos estar vivendo, que eu e você estamos enfrentando, em qualquer área da vida, porque os desafios, eles não escolhem setor e área da vida. Eles estão sujeitos a qualquer área da vida. Os desafios estão aí. Eles podem ser provocados por nós, através das nossas escolhas e decisões, ou eles podem ser desafios externos, praticados por outras pessoas que gerou para a gente algum problema. Só que a gente precisa entender e confiar na palavra de Deus. Esse é o ponto que eu quero chegar. Eu não quero falar de desafios, de problema. Eu quero falar da palavra de Deus. A Bíblia, esse livro aqui, ele é a palavra de Deus. Ele contém a palavra de Deus. E tudo que tem dentro desse livro é a voz de Deus para mim e para você. Algumas pessoas às vezes falam assim: Deus não fala comigo. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida. E eu pergunto para essa pessoa: por acaso você já leu a palavra de Deus hoje? Você já abriu a sua Bíblia hoje? E a pessoa responde que não. A gente não pode ter um relacionamento com Deus, a gente não pode ter uma vida com Deus se não for através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus e é escrita por pessoas inspiradas por Ele. E ela nos ensina sobre quem é Deus, ela nos ensina sobre como enfrentar a vida. Ela nos guia, ela nos confronta, ela nos orienta. Entenda que você não está sozinho nessa jornada da vida. Deus está com você. E Ele nos deu a sua palavra. Ele fez questão que nela estivesse registrado tudo aquilo que precisamos para enfrentar os nossos dias. Eu quero ler com você 2 versículos que falam da palavra de Deus. O primeiro está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 em diante. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17, diz assim. Paulo falando, escrevendo para Timóteo. Timóteo era um homem de Deus que estava tomando conta já de uma igreja, era um pastor jovem.
E Paulo era o seu mentor, vamos dizer assim, era o que o instruía. E dava conselhos para que ele pudesse continuar a caminhada da vida. Tanto é que essa carta de Paulo, 2 Timóteo, é conhecida, que está entre as cartas pastorais. É uma carta exclusiva direcionada para Timóteo. E diz o seguinte: porque desde criança, isso é Paulo falando, você conhece as sagradas letras, as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio. Olha só, as sagradas escrituras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus, aqueles que são de Deus e que confiam e acreditam na palavra de Deus, seja apto plenamente e preparado para a boa obra. O que seria essa boa obra? Claro que aqui ele está dizendo que a boa obra é o exercício pastoral de Timóteo. Mas eu vou além disso. A boa obra é tudo aquilo que você faz para glorificar o nome de Deus. Então, os seus projetos, os seus sonhos, se forem para glorificar o nome de Deus, eles serão realizados, eles serão feitos, eles serão concluídos em Cristo. Então alinha isso com a vontade de Deus. Veja se tudo aquilo que você quer realizar, independente dos desafios da vida, vá glorificar o nome de Deus. Se for, tenha certeza que ele vai realizar. Segundo versículo que eu quero ler com vocês está no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, falando sobre a palavra de Deus. Antes de mais nada, diz Pedro, saibam que nenhuma profecia que está nas Escrituras, nenhuma profecia que está nesse livro, provém de interpretação pessoal. O que está escrito aqui não é interpretação humana. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então todo o conteúdo desse livro foi o Espírito Santo que os guiou. Agora olha que interessante isso. Olha o que Jesus Cristo diz sobre a palavra de Deus. Olha o que Jesus Cristo diz sobre as Escrituras. São palavras do próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. Mas entenda, são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Jesus está dizendo, essa palavra testemunha de mim. Esta palavra fala sobre mim. Essa palavra diz quem eu sou. Essa palavra diz quem você é em mim. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, converge para Jesus Cristo. E eu lanço uma pergunta: você crê na palavra de Deus? Você crê que ela é a palavra de Deus? Olha o que Salmo 138, versículo 2 nos diz. Eu acho muito interessante esse salmo. Pois engrandeceste, está se referindo a Deus, o salmista, pois engrandeceste a tua palavra acima
de todo o teu nome. Olha só. Pois engrandecestes, está falando com Deus, o Senhor, engrandecestes a tua palavra acima do teu nome. Olha isso. De acordo com essa passagem que a gente leu, Deus tem engrandecido a sua palavra acima do seu nome. A palavra dele acima do nome dele. Olha o grau de importância que Deus dá para a sua palavra. Tendo em mente, se a gente parar para pensar, tendo em mente que não existe nada maior do que Deus, Deus é acima de todas as coisas, Deus é soberano, Deus é único. E no qual ele tem um nome representativo, podemos então facilmente entender que Deus quer nos dizer que ele engrandece essa palavra, esse livro, acima de tudo, acima do seu nome. Então, se a gente quiser fazer uma avaliação sobre a palavra de Deus, uma avaliação correta, uma avaliação de valor, é que Deus dá a sua palavra, dizendo que para ele não há nada mais valioso do que a sua própria palavra. Oi, Edilson, você está falando desse último que eu li? É o Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2, que diz assim: pois engrandeceste, está se referindo a Deus, a tua palavra acima de todo o teu nome. Seria esse? Foi o último versículo que eu li. Então entenda que Deus dá a sua palavra acima, o valor acima do seu nome. Bom, dito isso, isso foi só uma introdução do devocional. Vamos voltar agora à questão das lutas, os desafios e as tempestades da vida. Então você ficou muito claro no seu entendimento que a palavra de Deus é tudo. É a voz de Deus, é a essência de Deus ali expressa, é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, e nela temos promessas para a nossa vida. E o mais interessante de tudo isso, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver que o próprio Jesus Cristo venceu as tentações que ele teve no deserto, que logo, você conhece a história, o Evangelho de João narra bem isso, logo depois que ele foi batizado, o Espírito Santo o levou para o deserto. E lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. E o diabo, usando a palavra, começou a tentar Jesus Cristo. E Jesus Cristo, usando a palavra, vencia as tentações do diabo. Entenda que toda vez que Jesus se referia ao diabo para enfrentar as tentações que o diabo expunha na frente dele, ele sempre usava a palavra, Jesus Cristo, está escrito. Uma delas é que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia são as palavras que saíram da boca de Deus. Mas Jesus Cristo sempre usava ela para enfrentar esse desafio que estava diante dele. Está escrito. Então, para você enfrentar esse problema, para você enfrentar esses desafios, para você enfrentar as suas emoções que podem estar abaladas, para você enfrentar os seus pensamentos,
para você enfrentar os seus questionamentos, para você enfrentar as demandas da vida, entenda, está escrito. Está escrito. Corra para a palavra de Deus, se alimente dela, se revista dela, que ela está acima de tudo. E eu separei aqui alguns versículos que são palavras de Deus em relação a como devemos enfrentar os desafios, os problemas, os questionamentos, os medos, aquilo tudo que nos aflige. O primeiro versículo está em Salmos, capítulo 27, versículo 5. Salmos, capítulo 27, versículo 5 diz assim: pois no dia da adversidade, ou seja, no dia dos desafios, dos problemas da vida, Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. É isso que Deus diz para você. No dia dos desafios, da adversidade, Ele te guardará. Ele te protegerá. Ele colocará Ele em sua habitação. No seu tabernáculo, Ele te esconderá e porá você em segurança. Como eu sempre falo, a nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida oscila. Há momentos que estamos lá em cima, momentos que estamos lá embaixo, há momentos que estamos lá em cima. A nossa vida não é uma linha reta. E se você comparar a nossa vida, é como se fosse um batimento cardíaco, o pulsar do coração. Então, se você está vivendo desafios da vida, problemas, que bom, você está vivo, porque o seu coração está batendo. Seja bem-vindo ao clube. O próprio Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Segundo versículo está em Salmos de novo, capítulo 37, versículo 39. Diz assim: do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Entenda que na hora da adversidade, o Senhor é a sua fortaleza. Ele que te sustenta, Ele que te mantém. Salmo 102, versículo 1 e 2, diz o seguinte: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não esconda de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar, e me responde depressa, Senhor. Isso é um clamor de uma pessoa enfrentando uma dificuldade na vida, dizendo: Senhor, ouve a minha oração. Então clame ao Senhor, não só quando os dias estão bons, mas nos dias ruins também. Continuem clamando ao Senhor, porque Deus inclina os seus ouvidos e ouve o seu clamor. Entenda, Deus ama ouvir a minha voz e a sua voz. Salmo 31, versículo 7 diz o seguinte: exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos e me deste segurança e liberdade. Ele vê, os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. Ele vê tudo aquilo que acontece na nossa vida. E Ele vem como um socorro presente. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Entenda, nada pode nos separar do amor de Deus. Isso que você está vivendo, se estiver muito intenso, não se preocupe. Isso não vai te separar do amor de Deus. Não tem o que você faça ou o que você deixe de fazer que vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você.
Salmo 34, versículo 19, já estamos finalizando. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas. Ele não está falando aqui de algumas, ele está falando aqui de todas. O justo, aquele que tem uma vida correta, que tem uma vida íntegra, que é temente a Deus, que busca o Senhor, que é obediente às palavras dele, é obediente aos princípios e valores cristãos. O justo, ou seja, é o resumo disso tudo, passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Esse outro versículo que eu gosto muito dele, que é uma promessa para mim e para você, Isaías 54, 17 diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que te acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço no nome dele, declara o Senhor. Eu vou repetir, esse é o último versículo. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que te acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a defesa que eu faço no nome deles, declara o Senhor. Então, se você confia na palavra de Deus, se você acredita na palavra de Deus, existem aí promessas, existe alívio para a sua vida, existe solução para os seus desafios, existe solução para as demandas da sua vida. Simplesmente creia, permaneça firme, continue marchando e confie plenamente no Senhor, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. Você não está sozinho. Você ainda tem muito que caminhar nessa vida. Eu e você estamos caminhando em direção ao mesmo alvo, ao mesmo objetivo. E Deus é por nós. E como diz a sua palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então medite na palavra de Deus todos os dias. Nós estamos lendo o Evangelho de João, hoje é o capítulo 7. Continue lendo, continue meditando na palavra de Deus. Faça um propósito com você, leia a palavra de Deus toda. Se você lê 3, 4 capítulos por dia, em um ano praticamente você leu a Bíblia inteira. Não precisa entender, leia ela toda, só para você ter uma visão geral da Bíblia, um panorama geral. Depois você começa a estudar e meditar livro por livro, mas leia de Gênesis a Apocalipse, porque essa é a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar, queridos, para que Deus possa abençoar a nossa manhã, o nosso dia, e que hoje a vontade do Senhor possa prevalecer, e não a nossa, porque tudo é por Ele, tudo é dEle, tudo é para Ele. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nos colocamos na Tua presença mais este dia, este novo dia que está se iniciando, porque assim o Senhor fez. O Senhor governa todo dia, o Senhor governa para sempre. Nada pode nos separar do Teu grande amor. Obrigado por este novo dia que está se iniciando, porque o Senhor nos acordou e nos trouxe até aqui, porque o Senhor queria falar conosco. Obrigado pela Tua palavra de hoje, que nos diz que a Tua palavra está acima de tudo, que a Tua palavra é viva, é eficaz, é verdadeira, é a Tua vontade para a nossa vida, e que nela existem promessas, existem conselhos para enfrentarmos os desafios da vida, de cabeça erguida e confiante que o Senhor nos livrará de todos eles. Obrigado, Pai, porque uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho. Uma palavra como essa nos faz caminhar novamente com esperança, sabendo que o Senhor é Deus sobre nossas vidas.
Que em nome de Jesus Cristo, nosso dia de hoje possa ser um dia abençoado, repleto da tua graça, do teu favor, da tua vontade sobre nós. Por isso, Pai, nos dê sabedoria, nos orienta, para concluirmos o dia de hoje e ao final dele possamos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, eu te peço agora por cada um que está online comigo, que o Senhor os abençoe de forma sobrenatural. Abençoa a sua casa, a sua família, seus filhos, que eles possam ter uma vida próspera e abençoada, que eles possam cada dia mais ter sede pela tua palavra, que eles possam cada dia mais querer conhecer a tua palavra e dessa forma manter um relacionamento íntimo com o Senhor. Os fortaleça, acrescenta mais na sua fé e que eles possam ser revestidos da tua graça. Obrigado, porque nesta manhã a tua misericórdia se renovou sobre a vida deles. Eu peço também por aqueles que assistirão essa live depois, que o Senhor estenda essa bênção e essa palavra na vida deles e que eles possam ser fortalecidos por ela. Obrigado, Pai. Que em nome de Jesus possamos continuar o dia de hoje cheio da tua presença. Fica conosco, nos ajuda, nos fortalece e te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Obrigado, Deus. Queridos, que Deus os abençoe, que esta palavra que foi dita hoje, esse devocional que foi dito hoje, possa ser vida no coração de vocês e que vocês possam colocar em prática, meditando na palavra de Deus e sendo fortalecido por ela. Amém? Essa live vai ficar gravada no meu Instagram num período de 24 horas, depois ela vai para o meu canal no YouTube, tá? E lá é melhor para você compartilhar, para você divulgar a palavra de Deus. Vamos espalhar a esperança, o mundo precisa de esperança. E a nossa esperança ela é sempre renovada e sempre fortalecida no Senhor e na sua palavra. Amém? Então, me ajude a compartilhar, me ajude a espalhar essa palavra para o máximo de pessoas que você puder. Dessa forma, você vai estar evangelizando, você vai estar cumprindo aí o ID de Jesus. O ID de Jesus não são só para os apóstolos, para aqueles que estiveram lá com ele. O ID de Jesus é para todos nós. Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Amém, queridos? Faça a sua parte, lança a semente e deixa que quem faz a rega, quem faz crescer a semente é o Espírito Santo. Então, você é convidado para espalhar as boas novas de Cristo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. No finalzinho aí, se você for aí no link do perfil, você vai ver ali todas as minhas redes. Oi, André, o meu canal chama Fernando Melo Filho, é o próprio nome, tá? Fernando Melo Filho. Mas se você for aí no perfil do meu Instagram, você vai ver ali todas as minhas redes, os meus canais, tá bom? Seja muito bem-vindo, viu, querido? Que Deus te abençoe. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui novamente às 6 horas da manhã. Lembrando que esse mês fizemos 4 meses aí já de devocional direto online, desde o dia que começou até hoje, 4 meses aí sem parar, de domingo a domingo. E se Deus me der força e graça, eu estarei sempre aqui trazendo uma palavra para mim e para você, tá bom? Que Deus te abençoe, um ótimo dia e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.